Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por esse momento que nós podemos desfrutar aqui nessa noite, de juntos louvar o nosso Deus, de junto agradecer o seu santo nome. E um privilégio nosso aqui também nessa noite, estarmos adentrando as salas, adentrando as casas, para levar a mensagem de Deus, para levar o louvor a Deus. Nós estamos aqui no templo, um pouco mais aí de 12 pessoas, e nos ajuntamos com uma grande responsabilidade e temor do Senhor, para juntos, com você aí na sua casa, junto com a sua família, ouvirmos o recado que Deus tem para nós nessa noite. Nós somos gratos ao Senhor por nos permitir esse privilégio que, mesmo diante aí das dificuldades, nós temos acesso às tecnologias, aonde a igreja continua mais unida do que nunca. Que privilégio, né, irmãos? Estarmos juntos aí com os irmãos na Grande Curitiba, irmãos que estão aí pela região metropolitana de Curitiba, temos irmãos nossos em Colombo, irmãos nossos em Almirante Tamandaré, Fazenda Rio Grande, também em Araucária. Temos irmãos que estão acompanhando com a gente, que estão espalhados por várias cidades do nosso estado, outros até por vários estados do nosso Brasil e também até por alguns países do mundo. E nós temos pessoas que têm nos acompanhado aqui em nossos cultos. Que privilégio nosso é esse canal que nós temos para poder falar da mensagem de Deus, para poder levar a mensagem de Deus para esses lugares. E eu quero te pedir nessa noite para juntos nós abrirmos aí na sua casa. Você pode abrir a sua Bíblia ou mesmo acessar aí do seu smartphone. Nós vamos meditar num texto do Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 24 até o 27, que diz assim, a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém. Nós vamos, nesse momento, mais uma vez, orar ao Senhor, pedindo para que nos dirija aqui nesse tempo, que esteja nos dando o entendimento também para essa palavra. Oremos. Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque nos concedeste, ó Pai, o privilégio dessa noite de reunidos como igreja, mesmo em vários lugares de nossa nação, pessoas do nosso estado, em nossas casas, nós podemos, ó Pai, louvar e bendizer o Teu santo nome. E agora nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que esteja preparando os nossos corações para que a mensagem que acabamos de ler, a porção da palavra que nós acabamos de ler, possa encontrar um solo fértil em nosso coração. E que essa semente, ó Deus, plantada, ó Deus, possa crescer, frutificar e dar muitos frutos, ó Deus. E a este, Senhor, esse seu filho que aqui está nesse momento, Pai, que tem a responsabilidade, com temor diante de Ti, para trazer essa mensagem, essa reflexão nessa noite, eu te peço, meu Pai, me esconde, Senhor, atrás da Tua cruz, para que somente a Tua glória resplandeça aqui nessa noite, Pai. É em Teu nome, Senhor Jesus, que nós oramos. Amém e amém. Muito bem, nós acabamos de ler uma parábola que é bem conhecida de todos, né, que é a parábola dos dois fundamentos ou
dos dois alicerces, que são palavras, né, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta parábola, ela é o último ensinamento de Jesus, de um conjunto de ensinamentos denominado Sermão do Monte, que esse Sermão do Monte ele iniciou lá no capítulo 5 de Mateus, encerrando no capítulo 7, justamente com essa parábola que nós lemos. Então fica aí também para você que ainda não viu e que ainda não leu, não estudou o Sermão do Monte, então fica aí uma dica para que durante a semana você possa estudar as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus ali contidos no Sermão do Monte, a partir do capítulo 5 do Evangelho de Mateus até o capítulo 7. E um breve resuminho do que nós temos aí nesse conjunto de ensinamentos de Jesus, o Sermão do Monte. A gente pode dividir esses ensinamentos em 3 partes bem distintas. A primeira parte, que são as bem-aventuranças, aonde contém as declarações de felicidades, de felicitações e bênçãos proferidas por Jesus, ali no capítulo 5, do verso 1 a 12. Nós vamos ver na sequência uma segunda parte, que são as admoestações éticas, se nós podemos assim dizer, aonde Jesus ele reforça a nossa identidade como filhos de Deus, aonde Jesus nos comissiona como o sal da terra, como a luz do mundo, e também nos dá ensinamentos preciosos acerca de como nós devemos orar, de como nós devemos ofertar, de como deve ser o nosso jejum. E também nos admoesta ali para sermos praticantes dos seus ensinamentos e não somente ouvintes, que é a parte que está contida na passagem que nós vamos refletir aqui nessa noite. E a terceira parte é uma exposição entre os contrastes do ensino de Jesus, dos ensinos de Jesus, e as tradições legalistas judaicas. E, de uma certa forma, é um contexto que a gente pode trazer e aplicar em nossos dias, né? Esse contraste, né, com o ensino que as igrejas estão muitas vezes estão praticando em nossos dias, vivendo uma legalidade, muitas vezes vivendo apenas uma religiosidade. De qualquer forma, fechando aqui um parênteses, esse é só uma dica para leitura que você deve fazer durante a semana, estudar o Sermão do Monte, mas nós vamos nos ater mesmo ao texto que nós lemos, que é a parábola, né, dos 2 fundamentos, ou os 2 alicerces. Algumas versões vão trazer 2 fundamentos, outras os 2 alicerces. E eu quero fazer uma correlação desse texto com o nosso ambiente familiar, com a nossa casa. A importância da nossa casa, ela está firmada na rocha, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo deve ser o centro do nosso lar, o centro da nossa casa. Jesus Cristo deve ser o alicerce da nossa casa. Mas antes de Jesus ele ser o alicerce de nossa casa, de nossa família, é importante que ele seja o Senhor de nossa vida. Portanto, meu querido, que você que está ouvindo aqui nessa noite, eu quero te deixar aqui um desafio, que se Jesus Cristo ainda não é o Senhor da sua vida, se você ainda não fez uma decisão ao lado de Jesus Cristo, você precisa urgentemente tomar essa decisão, se render aos pés de Jesus. Você precisa convidar a Jesus Cristo para fazer parte da sua vida, você precisa convidar a Jesus Cristo para morar em seu coração. Ah, mas você pode me perguntar, e se eu não tiver Jesus? O que pode acontecer? Se você não tiver Jesus, você pode continuar fazendo as mesmas coisas que você está fazendo. Você não precisa de Jesus para viver aqui nesse mundo. Você não precisa dele. Mas também, se você não tiver Jesus, eu sinto muito em lhe informar que você não precisa dele para viver aqui nesse mundo. Mas a eternidade, meu querido, infelizmente, você vai para o inferno. Porque sem Jesus, o nosso destino é o inferno.
Portanto, você que está aí assistindo, se de repente não fez ainda essa decisão por Jesus, é uma oportunidade que você tem de fazer agora. Você pode entrar ali no chat do YouTube, você pode escrever ali, tomando a sua decisão por Jesus, e algum membro aqui da igreja, algum membro do nosso colegiado, vai fazer contato contigo ali para te passar as orientações de qual vai ser os seus próximos passos, de o que será o que você precisa, né, para que essa decisão seja tomada de fato e de verdade na sua vida. Mas voltando novamente aqui ao tempo em que vivemos, né, tempo que nós falamos muito ultimamente, tempo de pandemia, tempo de quarentena, tempo de isolamento social. É importante que nesse tempo nós tenhamos a nossa casa, nós tenhamos a nossa família, nós tenhamos os nossos familiares como sendo o nosso porto seguro. É importante que nós tenhamos a nossa casa, um lugar onde nós possamos nos sentir felizes, onde nós podemos nos sentir seguros. A nossa casa, na verdade, ela tem que ser um oásis que reflete a luz de Jesus Cristo através de nossas vidas, através de nossas famílias, através das nossas atitudes. Então a nossa casa ela deve refletir essa luz de Jesus Cristo para todos aqueles que estão ao nosso redor, estão observando as nossas ações. E se nós tivermos uma casa segmentada, dividida, infelizmente, nós seremos infelizes. Uma casa segmentada, uma casa dividida em seus membros, os seus membros eles não sentem prazer em retornar para casa no final do dia. E mesmo em tempos de isolamento social, uma casa dividida, muitas vezes os seus membros, eles não veem a hora de terminar o isolamento social para que possam retornar ao trabalho, para que possam retornar aos passeios e até mesmo retornar para a igreja, porque muitas vezes o ambiente familiar ele é hostil, o ambiente familiar muitas vezes ele é doentio e está contaminado por um vírus muito pior, um vírus muito mais mortal do que esse que nós temos acompanhado, que é o coronavírus. Quantas pessoas que mesmo com muito dinheiro, com muitos bens materiais, mesmo sendo realizados profissionalmente, têm sucesso em todas as áreas de sua vida, têm até uma religião, frequentam a igreja, cumprem com todos os ritos religiosos, mas na sua casa muitas vezes essa pessoa é um fracasso. O seu lar não é um lugar agradável de se voltar no final do dia. Na verdade, eles não têm nenhuma satisfação em poder voltar para casa no final do dia. A nossa casa, meus amados, deve ser um ambiente onde nós temos o prazer de retornar após o trabalho. Ou mesmo, nós temos que ter o prazer de permanecer em tempos de isolamento, em tempo de quarentena, nós temos que ter esse prazer de permanecer em nossa casa. Jesus ele fala de duas casas, uma casa construída na rocha e a outra casa construída sobre a areia. Nós estamos vivendo um tempo de tempestade. Lá fora nós temos um perigo que nos ronda, chamado coronavírus, e as consequências trazidas por esse vírus já começaram a ser bem aparentes em nosso meio. Nós temos acompanhado famílias, mesmo que não do nosso ciclo, mas que têm perdido seus entes queridos para essa pandemia. Nós temos visto famílias que estão passando por dificuldades porque viram a sua renda familiar, a renda financeira diminuir. E também nós já sabemos, alguns especialistas da área já dizem que nós teremos um grande boom de pessoas que terão que ser atendidos nos consultórios psicológicos em decorrência dos estragos que estão sendo causados por esses vírus. Hoje, quando nós saímos para fora de nossas casas, nós normalmente, né, e sempre saímos com as nossas máscaras, né? E a gente trata isso de uma maneira tão natural que quando nós vemos uma outra pessoa
que não está usando máscara, aquela pessoa parece que ela é a diferente, né? A gente começa até a trazer um certo julgamento sobre aquela pessoa. E aí, se a gente voltar alguns dias atrás, nós vamos ver o que nós já mudamos, o que nós já alteramos na nossa rotina, porque quando veio a orientação dos órgãos governamentais que nós deveríamos usar uma máscara, quando a gente saía de máscara na rua, parece que era nós que estávamos diferentes, né? Então vocês viram que em tão pouco tempo esse negócio já mudou. Hoje a gente já inverteu, né, esse valor, essa questão. Hoje a máscara ela já faz parte de nossas vidas, né? Por quê? Porque nós precisamos nos proteger e nós precisamos também proteger as outras pessoas, né? Então nós precisamos sempre estar usando as nossas máscaras, né? Nós já sabemos que as organizações, tanto empresariais como as organizações públicas, escolas, até mesmo na igreja, todo mundo está falando de um tal de novo normal que nós vamos ter daqui para frente. Ou seja, nada mais, né? Daqui para frente vai ser como antes. Mas aí, meus amados, nós precisamos estar atentos se dentro de nossas casas não existe um perigo muito maior do que esse vírus que está lá fora nos rondando e que nós precisamos observar e que nós precisamos tratar. Nós vemos que hoje existem muitas famílias que estão contaminadas por outros vírus, além desse que nós temos falado o tempo todo, e que vão sofrer, já estão sofrendo consequências em função da contaminação por esses outros vírus. O coronavírus logo ele vai passar, né? Vai se descobrir uma medicação que seja eficaz, ou mesmo uma vacina que seja eficaz, ou seja, logo isso vai passar, ele vai ficar para trás. Mas as consequências desses outros vírus que estão instalados muitas vezes no seio de nossa família, podem trazer danos irreversíveis, né? Pode trazer danos que muitas vezes vão terminar, para muitas famílias terminar, seja no divórcio, ou mesmo famílias que vão ficar totalmente desestruturadas, que mesmo não chegando às vias do divórcio, vão ser famílias que não terão uma vida saudável, famílias que não terão um relacionamento com qualidade. Infelizmente, né, nós temos que estar atentos a esses vírus que estão rondando, né, que muitas vezes estão já instalados dentro dos nossos lares. As notícias, né, que chegaram da China com o fim da quarentena, foi um aumento recorde do número de casais que procuraram os cartórios para começarem a pedir os seus divórcios. E nós já começamos a ter também essas notícias aqui no Brasil. Já um escritório de advocacia renomado do nosso país, ele já divulgou uma estatística esses dias que teve um aumento de 177% no pedido de divórcio, pedido de assessoria deles para o divórcio, e que eles já estão recusando novos pedidos. E aí, meus amados, isso não tem nada a ver com o vírus que está lá fora. Às vezes a gente faz essa correlação, foi por causa da pandemia, foi por causa do coronavírus, mas na verdade isso não tem nada a ver com o vírus que está lá fora, porque essas famílias, muitas vezes, elas já estão infectadas. Muitas vezes, vários vírus já contaminaram essas famílias que sorrateiramente vão causar um estrago no médio e longo prazo. Quais seriam esses vírus que podem estar instalados no seio das famílias e que podem trazer danos irreversíveis nesses momentos? Alguns deles, né, as dificuldades de comunicação, né? Famílias que têm dificuldade de se comunicar, dificuldade de estabelecer uma comunicação saudável. O adultério é um outro vírus que traz terríveis consequências para a família. O enfraquecimento do amor, o desinteresse pelo outro, o egoísmo, né? O eu, porque a família tem que ser o nós e jamais o eu. A pornografia também é um outro vírus que pode já estar instalado no seio da família. A fornicação entre os filhos solteiros que estão dentro do lar, mas praticando fornicação.
vícios, né? Muitas vezes vícios, hoje já temos que começar a falar dos vícios digitais, né? Dos vícios, outros vícios como cigarro, bebidas ou tóxicos. Ou seja, muitos desses vírus, eles já estão instalados no seio da família e com consequências desastrosas aí no médio e no longo prazo. E que isso não tem nada a ver. Muitas vezes a gente faz essa correlação com a pandemia que está aí, mas ele não tem nada a ver, né? São coisas, ele já está instalado e o que a pandemia está fazendo é trazendo à tona essas situações que já estão ocorrendo dentro do lar. Muito se fala, né, como nós já falamos aqui do novo normal, né, que tudo voltará ao novo normal em breve, se Deus quiser, né, logo, inclusive aqui na igreja, né, logo nós vamos estar já realizando os nossos cultos presenciais aqui na igreja, em nome de Jesus. O problema é que muitas famílias, elas não vão resistir, elas não resistirão e serão destruídas, elas não sobreviverão para viver esse mesmo normal. E mesmo que elas sobrevivam, elas não vão ter qualidade em seu relacionamento, não serão famílias saudáveis. Algumas outras estatísticas estarrecedoras que essa pandemia trouxe em nosso país aí nos últimos meses, nos últimos dias aí, né, nos últimos 90 dias, que foi quando para nós aqui realmente ficou bem visível. Uma dessas estatísticas é o aumento de 32%, somente aumento de 32% dos casos de violência doméstica. Isso somente aqueles que foram denunciados. Outra estatística também é o aumento de crianças atendidas nos hospitais infantis, isso aqui da nossa cidade, tá? Não são estatísticas a nível nacional, não, estatística de nossa cidade, que teve um aumento de crianças atendidas nos hospitais infantis, que foram vítimas de maus tratos, que foram vítimas de abusos físicos, e estão sendo atendidas aí pelos hospitais. Também tivemos um grande aumento nesse período de pandemia. E você sabia que já no Brasil, uma das principais causas que já está chegando no topo do ranking, como uma das principais causas do divórcio, é o uso da rede social? Você já sabia disso? Que já tem, hoje o uso da rede social já é um dos principais motivos de pedidos de causa de divórcio em nosso país? Estes são alguns exemplos dos estragos, né, dos estragos que estão sendo visíveis em nosso contexto, em nossa sociedade, em nossa família. E aí, meus queridos, a culpa não é do coronavírus. A culpa de tudo isso que está acontecendo não é da pandemia. A culpa não é do isolamento. A culpa não é da quarentena. A principal razão disso tudo é um ciclo corrosivo, é um ciclo nocivo, um ciclo tóxico que já estava instalado no seio da família. Ele só agora, nesse momento em que as relações ficaram mais próximas, ele está sendo evidenciado. Ele está vindo à tona, ou seja, o que o vírus, o que a pandemia está fazendo nesse momento é revelar aquilo que já estava ruim. Isso não é culpa, mais uma vez, do vírus, né? Isso é culpa de nós mesmos, que muitas vezes deixamos essas práticas, o pecado, né, a iniquidade, se instalar de uma forma, às vezes ela começa ali devagarinho em nosso lar, né, e aí nós não tratamos, e isso acaba tomando proporções, e que nesse momento em que as famílias precisariam estreitar os seus relacionamentos por estarem mais unidos, acaba trazendo aí todas essas situações que precisam ser tratadas. Diante desse quadro assustador, a mensagem que nós precisamos pensar nela, que nós precisamos rever os nossos conceitos, nós precisamos fazer correções de rumo, nós precisamos rever a nossa maneira de encarar as coisas, de encarar os conflitos que muitas vezes acontecem em nosso
lar, assim como as organizações estão fazendo, assim como a igreja está fazendo, assim como as escolas irão fazer de rever os seus conceitos, a forma. Nós, como famílias, também precisamos rever os nossos rumos, rever os nossos conceitos, nosso estilo de vida. Quantas pessoas que você conhece que já estão modificando a forma de obter o seu sustento nesse momento de pandemia? Teve que se reinventar para conseguir ter o sustento, né? Quantos estão se aperfeiçoando, fazendo cursos, né, na vida profissional, ou mesmo ministerial? Quantas, mesmo nós, a igreja, né, tendo que se reinventar nesse momento, justamente para podermos enfrentar esse tempo, utilizar-se das ferramentas que nós temos aí online. E o recado e na família? O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos assistindo tudo isso acontecer e vendo aonde que isso vai dar? Ou nós já estamos atentos a esses sinais que muitas vezes podem estar presentes ali dentro do nosso lar? O texto que nós lemos no início, ele fala em 2 alicerces. Jesus compara 2 casas. Pode ser que essas casas, elas possam ser iguais em tudo, elas possam ter a mesma quantidade de cômodos. Os membros ali daquela família, eles podem ter a mesma cultura, os mesmos costumes familiares, eles podem ter os mesmos recursos financeiros. Mas uma daquelas casas em que Jesus nos traz na parábola, uma delas está fundada sobre a rocha, ou seja, ela tem resistência. Não é qualquer vendaval, não é qualquer tempestade que irá destruí-la, aquela casa, porque ela está firmada na rocha, que é Jesus Cristo. Os seus membros têm a Jesus como Senhor e Salvador. Aquela casa, ela faz uma revisão dos seus valores. Essa casa, ela está atento às rachaduras do muro que cerca aquela família. Ou seja, essa casa, ela irá passar por essa tempestade e ela irá passar por outras tempestades que virão. Porque nós teremos outras. Essa, nós passamos, mas virão outras. Até porque Jesus disse que nesse mundo nós teremos aflições. Então nós estamos sujeitos a todos os tipos de tribulações, a todos os tipos de tempestades. Mas a casa que está firmada em Jesus, ela vai passar por tudo isso, vai passar por essa e pelas outras que ainda virão. A outra casa que Jesus fala, que tem o seu fundamento sobre a areia, essa casa, ela não suportará as tempestades. Essa casa, ela não vai suportar ao vendaval, as tempestades, e essa casa vai se destruir. Ou seja, ela não vai resistir, porque Jesus não é o seu fundamento. Ela não está construída sobre a rocha. Ela está construída sobre a areia. Nos Estados Unidos, nós sabemos que tem algumas regiões que são frequentemente atingidas, né, pelos fenômenos naturais, pelos furacões. Em uma certa cidade, diz que houve um grande furacão em que todas as casas de uma rua foram demolidas, todas foram destruídas por aquele furacão, com exceção de uma casa que permaneceu em pé. E aí os especialistas, os técnicos foram ver por que aquela casa permaneceu em pé, se todas as das ruas tinham a mesma fundação, o mesmo modelo de construção, caíram e aquela casa, ela permaneceu em pé. E aí eles constataram que aquela casa, o dono, ele fazia um tratamento periódico para combater os cupins, e que todas as outras estavam com as suas estruturas atingidas pelo cupim. E aquela que o dono cuidou para que os cupins não atingissem a sua estrutura, permaneceu em pé, ou seja, passou por aquela tempestade, ela não caiu. Será que pode ter alguns cupins que estão corroendo a estrutura de sua casa? Para você pensar e refletir aí nesse tempo, com a sua família, para você pensar aí com você. Imagina a casa
Você pode dizer assim, imagina, mas a minha casa ela está fundamentada na rocha. Até porque toda semana, né, eu vou para a igreja, toda semana eu leio a Bíblia, eu entrego o dízimo, eu frequento um PGM, eu até tenho um trabalho na igreja. Então, por que a minha casa pode estar com o alicerce danificado? Mas todas essas coisas que eu acabei de falar, ler a Bíblia, mesmo que frequentar um PGM, frequentar os cultos, entregar o dízimo, todas essas coisas, ela não garante que a nossa casa fique firme, que as nossas estruturas suportem as tempestades, que as nossas estruturas estejam fortes para passar pelas tribulações, passar pelos sofrimentos que virão ainda pela frente. Então, o que é que faz para que a nossa casa permaneça firme? O que podemos fazer para que a nossa casa permaneça firme? E aqui, se você está esperando que a gente vá trazer 7 segredos para manter a sua casa firme, né? Não existe os 7 segredos, né? Também não existe uma fórmula mágica aonde você possa usufruir daquela fórmula. Essa é a fórmula que minha casa vai ficar firme. Também não existe. Então, o que é que existe? A primeira delas, vou trazer 2 pontos aqui para a gente refletir acerca disso. Como a gente pode manter a nossa casa firme? Então, o primeiro é acreditar nas promessas de Jesus. Ou seja, precisamos ter fé. O pastor Marlon pregou aqui na semana passada, né, a respeito do Deus de gerações, né, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, a bênção, né, que foi prorrogada, que está sobre nós até hoje, pelo fato de termos aceitos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mesmo nós sendo gentis, aquela bênção que estava sobre os antepassados lá, os patriarcas de Israel, ela está sobre nós também hoje. Então nós temos que ter fé que as promessas de Deus, as promessas de Jesus, elas vão se cumprir sobre as nossas vidas. Que mesmo que venham as tempestades, e as tempestades elas virão em vários momentos, mas nós temos fé que nós vamos passar por tudo isso. Por quê? Porque nós estamos firmados na rocha. Mas para que a casa seja realmente firmada na rocha, é necessário, um trechinho que nós lemos lá no início, no versículo 24, que é obedecer à palavra. Todo que ouve e pratica é semelhante ao homem prudente. Então nós precisamos ouvir, que é uma demonstração nossa de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e também obedecer. Ou seja, nós precisamos praticar a palavra. Muitas vezes nós somos excelentes ouvintes, mas nós falhamos em praticar aquilo que nós ouvimos. Muitas vezes a gente pode até ouvir, podemos até ensinar sobre esses ensinamentos a outros, podemos até pregar sobre eles, mas muitas vezes nós não praticamos aquilo que nós ouvimos, né? Estamos sempre ouvindo, não praticamos. Jesus disse que a casa não será abalada para aqueles que o ouvem, ou seja, fé, que vem pelo ouvir. A casa não será abalada para aqueles que praticam aquilo que eles ouvem, ou seja, colocar em prática os ensinamentos do Senhor Jesus. E é isso que tem que estar visível, através das nossas atitudes, através das nossas palavras, através das nossas ações. Em qualquer lugar em que nós nos relacionamos, seja lá no nosso ambiente familiar, seja lá no nosso ambiente de escola, seja no nosso ambiente profissional, onde for que nós nos relacionemos. Esse princípio eles têm que estar evidente, as pessoas precisam olhar para nós e ver esses princípios sendo praticados em nossas vidas. A Bíblia, ela nos traz muitas orientações acerca de como conduzir os nossos relacionamentos conjugais, acerca de como nós devemos conduzir os nossos relacionamentos familiares. Nós precisamos praticar o que a Bíblia nos ensina. A nossa igreja, ela sempre tem trazido ensinamentos para nós acerca
dos valores e princípios familiares, né? Nós temos aqui na igreja tempo de renovo de homens, tempo de renovo de mulheres, temos tempo de renovo de casais, tempo de renovo de juventudes, aonde esses valores, aonde esses princípios são ensinados, somos desafiados a colocar em prática. E graças a Deus, também que a gente tem visto vários irmãos que estão tendo sua vida transformada através dessas ferramentas de Deus aqui em nossa igreja. Nós temos visto também aqui em nossa igreja, domingo após domingo, os nossos pastores aqui no púlpito ensinando, trazendo palavras de encorajamento, trazendo palavras de confronto para nós, trazendo palavras realmente para colocar em xeque muitas vezes as nossas práticas, as nossas atitudes. Nós temos o PGM, que também está ali toda semana trazendo ensinamentos para nós, e muitas vezes nós ouvimos a pregação de domingo, participamos do PGM, vimos outras pregações muitas vezes pela internet, e muitas vezes nós não colocamos em prática. Nós só ouvimos, somos bons ouvintes, mas não somos bons praticantes. E é isso que nós precisamos, é colocar em prática aquilo que a Bíblia nos ensina e que a igreja está nos trazendo, reforçando esses ensinamentos a todo tempo, a todo instante, em todo lugar. E eu queria também pensar aqui com vocês um pouquinho nesse momento a respeito, dos nossos papéis. Claro, a gente não vai entrar profundamente nesse tema, mas a Bíblia ela traz para nós orientações, Qual é o papel do marido? Qual é o papel da esposa? Qual é o papel dos filhos, no lar? Porque a gente fala em lar, ou seja, é um conjunto de todas essas vertentes, ou seja, é o relacionamento conjugal, é o relacionamento dos pais e filhos, é o relacionamento entre irmãos, é o relacionamento do casal. Ou seja, são pontos que a Bíblia é tão rica, e traz para nós tantos ensinamentos, e que às vezes nós vemos as famílias, os lares sendo totalmente desestruturados, porque não estão colocando em prática esses ensinamentos, não estão colocando em prática aquilo que está para nós, à nossa disposição, aqui no nosso manual, deixado por Deus, escrito por Deus, inspirado, que Deus inspirou vários homens para escrever aqui para nós tantas instruções, e que muitas vezes nós não colocamos em prática. A Bíblia vai nos dizer a respeito de alguns papéis que são específicos do homem, como a liderança do nosso lar, papéis específicos para os nossos filhos. Nós, como os pais, nós temos que educar os nossos filhos. Nossos filhos, o pastor ainda falou, foi ontem falado aqui a respeito desse tema, onde os filhos eles têm que honrar os seus pais, eles têm que levar em consideração aquilo que seus pais estão trazendo para eles de orientação. E aí a gente vê lares em que cada um está seguindo a sua própria caminhada, maridos competindo, esposas competindo com o marido competindo com a esposa a respeito de quem é o melhor, às vezes no trabalho, até mesmo dentro do lar, filhos que não honram os seus pais, filhos que não obedecem aos seus pais, e mesmo pais que muitas vezes não conseguem, não sabem como direcionar os seus filhos, educar os seus filhos. E aí, o problema de tudo isso é que muitas vezes é o pecado que está instalado no seio da família. Muitas vezes o pecado que ele começa ali de uma forma bem pequena, ou seja, de uma fissura ali no muro pequenina, em que o diabo acaba usando aquela fissura para instalar uma iniquidade na família. A família não está atenta quanto a essas pequenas intromissões em que o diabo está tendo em seu lar, e isso acaba complicando, isso acaba trazendo consequências gravíssimas, acaba trazendo desestruturação para a família, acaba trazendo realmente motivo de sofrimento para as famílias. Nós estamos caminhando para o final, até já quero convidar aqui o pessoal de louvor para a gente
está fazendo o nosso aqui encerramento nesse momento, mas a mensagem que eu quero deixar para a igreja aqui nessa noite, para todos aqueles que nos ouvem, para todos aqueles que nos acompanham, nós precisamos fazer uma revisão. É o tempo. Tudo isso que nós estamos vivendo, essa pandemia, na verdade, é Deus nos mandando um recado nesse momento, para revisarmos os nossos conceitos, revisarmos as nossas atitudes, revisarmos aquilo que estamos fazendo em nossos lares. Esse é o tempo, um tempo da gente nos colocar na presença do Espírito Santo de Deus e pedir para que Ele esteja nos revelando aquilo que precisa ser mudado. De repente o pecado já virou uma prática normal lá no nosso lar. De repente a família já tem convivido com a pornografia, tem convivido muitas vezes com o adultério, a família tem convivido muitas vezes com tantas outras práticas pecaminosas dentro do lar e não tem tomado uma decisão quanto a isso. Então eu quero que enquanto nós cantemos aqui essa canção, que você também possa refletir acerca daquilo que se precisa alterar, os rumos que precisam ser corrigidos aí na sua família, no seu lar. E eu quero te desafiar também para você colocar ali no chat do YouTube, para você firmar um compromisso com o Senhor, que a tua casa, a tua família continuará firme, a tua família resistirá a tudo isso. Coloque ali no chat essa declaração, que a tua casa vai resistir, a tua casa vai permanecer firme, a tua casa, a tua família será um canal de bênção. Hoje a sua família será um canal de bênção, e as gerações futuras, nós vamos impactar essas gerações futuras que estão por vir, os nossos filhos, os nossos netos, os netos dos nossos netos. Essa geração está em nossas mãos, daquilo que nós fazemos hoje. Muitas vezes, quando nós falamos em educação de filhos, nós somos levados a pensar no momento, porque nós somos muito imediatistas, nós queremos ver o resultado para aquele momento. Mas quando nós falamos em filhos, nós precisamos pensar nas gerações seguintes, que o investimento que nós estamos fazendo hoje, muitas vezes nós não colheremos os frutos, mas sim lá na frente. Os nossos netos vão começar a colher, ou mesmo os nossos filhos, daqui 30 anos, quando eles forem adultos. Faça isso nesse momento. Faça isso nesse momento. Firme o compromisso com o Senhor, que a sua casa vai estar firmada na rocha. Faça essa declaração ali no chat do YouTube. E enquanto nós cantamos essa música, faça uma revisão de sua vida. Faça uma revisão daquilo que de repente você precisa mudar em seu lar. Peça ao Espírito Santo de Deus que aponte aquilo que precisa ser mudado na sua família. Eis-me aqui, prostrado tudo entregar, pra tudo entregar.
mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Nós nos rendemos, Deus, buscando a tua instrução, a tua correção. Nos rendemos, Deus, então vem, vento de poder, sopra em teu viver, faz que eu querer, faz que eu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz que eu querer sobre nossas casas, sobre nossas vidas. Eu me rendo pra conhecer, eu me rendo, me prostro aos teus pés, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Você está disposto a render aos pés do Senhor Jesus? Você está disposto a conhecer mais do Senhor Jesus? Você está disposto a aceitar as correções que o Espírito Santo de Deus tem apontado na sua vida? Você como pai, como mãe, como filho nesse momento, de repente o Espírito Santo de Deus trouxe ao teu pensamento, ao teu coração, mudanças que você precisa tomar, pecados que precisam ser cessados, ser arrependidos, situações que precisam ser mudadas, muitas vezes um perdão que precisa ser liberado. Se coloque na presença de Deus. Nós vamos orar nesse momento. Senhor, como é bom, Pai, saber que nós temos um Deus que ouve as nossas orações, mesmo diante das nossas falhas, diante das nossas imperfeições, porque sim, nós somos imperfeitos, mas nesse momento, Pai, nós nos colocamos diante de Ti, pedindo perdão pelas vezes que nós não aceitamos as correções que muitas vezes o Espírito Santo trouxe aos nossos corações, às nossas mentes, mas nós não aceitamos essa correção. Nós ouvimos, mas não praticamos aquilo que nós ouvimos. E nessa noite, Pai, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja trazendo restauração para lares que estão à beira de destruição, para casamentos que estão à beira do divórcio, que o Senhor esteja trazendo restauração entre relacionamentos, e que o mais importante de tudo, que o Senhor esteja trazendo um coração, ó Deus, que seja pastoreável, um coração que esteja disposto a aceitar, a mudar aqueles hábitos, a mudar muitas vezes o nosso estilo de vida. Estamos nos apresentando, Senhor, diante de Ti nesse momento, pedindo, Deus, pela Tua bênção, Pai. Senhor, em nome de Jesus eu clamo a Ti, ó Deus, abençoa, Senhor, a cada família da Tua igreja que está nos assistindo nesse momento, que a Tua graça e a Tua paz se faça abundante, ó Deus, sobre cada lar que está nesse momento conectado a esse culto, Pai. Muito obrigado, Pai, por esse tempo.
Em teu nome, Senhor Jesus, que nós oramos. Amém e amém, Senhor.